Ok, gente, aqui estamos, mais uma vez, para dar continuidade ao nosso trabalho com os princípios herméticos. Como dito, né, no vídeo anterior, não temos a pretensão, nem mesmo a intenção de aprofundar, tá? Então, é só uma exposição desses princípios. Existem, inclusive, no YouTube, vários vídeos que aprofundam bem, né? E eu recomendo para quem quiser um bom aprofundamento, um bom embasamento, né? Lúcia Helena Galvão, que eu considero uma expoente no assunto, e tantos outros, né? Referentes ao espiritual. Então, a ideia aqui é apenas nos trazer para o nosso conhecimento, né? Que existem princípios no universo. Então, nada é solto, nada é por acaso. Então, já vimos os princípios anteriores. Hoje, veremos os 3 últimos princípios. Esse trabalho foi extraído do livro O Kybalion, né? De Atkinson. Então, vamos lá. Deixa eu carregar aqui a página. Hoje começamos com o 5º princípio, que é o princípio do ritmo, que nos diz: tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. E vale dizer aqui, né, já desde o início, que nesses princípios não há um determinismo. Principalmente quando chegarmos lá já no princípio de lei da causa e efeito, coisa e tal, né? Então, não há um determinismo. Os princípios são princípios universais que regem o universo, ou seja, manter o universo em harmonia, tá? Fora do caos, da bagunça. Então, o comentário que o Atkinson faz do 5º princípio, né, que esse princípio do ritmo, ele nos diz: este princípio incorpora a verdade de que em tudo se manifesta um movimento mensurado para frente e para trás, né? Um fluxo e refluxo, um movimento de atração e repulsão, um movimento semelhante ao do pêndulo, né? Uma maré enchente e uma maré vazante, uma maré alta e uma maré baixa, entre os 2 polos que existem, de acordo com o princípio da polaridade de que tratamos há pouco, né? Nós vimos no vídeo passado o princípio da polaridade, né? Um dos que vimos foi o princípio da polaridade. Existe sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma subida e uma descida, né? Esta lei é manifesta na criação e destruição dos mundos, na ascensão e queda das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem. E é estes últimos que os hermetistas atribuem maior importância à compensação do princípio. Ora, é uma lei do ritmo, né? E se formos ver, né, a história da humanidade, os impérios que floresceram, teve o seu apogeu, como o Império Romano, o Império Grego, Egito, e por aí vai, tá? E tudo tem a sua ascensão, tudo chega ao seu apogeu e depois desmorona. Ah, por isso aqui. Gente, é um princípio natural, ok? Nós, né, a Terra, por exemplo, né, passa por, como estamos passando agora, né, um momento de grande transformação.
É um final de um ciclo, né? A cada 25 mil anos, aproximadamente, 25 mil e alguma coisa a mais, todo o planeta passa, não só o planeta, nós podemos, isso vai ser estendido para o nosso sistema solar, a nossa galáxia e para todo o universo. Então, é um princípio de renovação. Como nesse princípio de renovação, de princípio do ritmo, nós tivemos no passado, né, toda a história do dilúvio, nós tivemos a história de Atlântida e Lemúria, que afundaram. Então, a Terra passa por transformações significativas, né? Aquela música, não lembro de quem canta, né? Dizem que o sertão vai virar mar, diz que o mar vai virar sertão. Inclusive, né, um estudo, já tem algum tempo isso, né, que encontraram na Chapada Diamantina fósseis de animais marinhos por lá. Ora, isso é uma evidência de que ali já foi mar, oceano. E vamos nessa aqui, ó, finalmente nos estados mentais do homem. E é estes últimos que os hermetistas atribuem maior importância à compensação do princípio. Então, somos um micro nesse macro. Tudo o que acontece no universo acontece conosco. Nós somos um micro-universo. Então, nosso corpo, todo o nosso ser passa por esses ciclos de transformação, né? Então, nós nascemos, vamos nos desenvolvendo, somos bebê primeiro, depois criança, depois entra na puberdade, adolescência, né? É o apogeu, né, da vida, né, da vida humana, e depois começamos a um processo de declínio, diríamos assim, vem a velhice, vem a maturidade, velhice, e tudo vai se renovando, né? É hora de ir embora, né? Trocar esse casulo, a gente já deixa esse casulo aqui e em breve nós voltamos com um outro casulo e por aí vai. Então, é o princípio do ritmo, é natural, ok? Então, nós não mudamos isso. O sexto princípio é o princípio de causa e efeito. Aqui é que está que a gente precisa não ter isso como um determinismo, como muita gente fala, a lei do karma, por exemplo, está nesse princípio, mas a lei do karma muita gente tem, a maioria, pelo que eu vejo falar, nossa, parece uma coisa pesada. Gente, não tem nada de pesado no karma, né? Nessa lei de causa e efeito. Mas deixa eu ler aqui o que o Atkinson nos fala e farei meus comentários. Então, toda causa tem seu efeito, né? Isso aqui foi dito Hermes Trismegisto, né? Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é que o nome dado a uma lei não reconhecida. Há múltiplos planos de causalidade, mas nada escapa à lei, né? Então, o acaso, voltando aqui ao texto, nada mais é que um nome dado a uma lei não reconhecida. Então, nós falamos, por acaso, ou isso aconteceu. Por acaso, isso, por aquilo. Não existe o acaso, né? Quando a gente, mesmo aqui tendo apenas uma ideia, né, desses princípios, nós vamos ver que está tudo, ó, tudo ali arrumadinho. Não existe acaso. Então, o comentário que o Atkinson coloca, né, para esse princípio? Este princípio incorpora o fato de que há uma causa para todo efeito e um efeito a partir de toda causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei, nada acontece sem razão. Nada, 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 nada. Que o acaso não existe.
que, embora existam vários planos de causa e efeito, e que os planos superiores dominam os planos inferiores, nada pode esquivar-se inteiramente à lei. Nada. Ok? Aí está, a gente fica com medo da causa e efeito, aí com medo de agir, com medo, né, das nossas ações. Precisamos sim, é claro, né, ter cuidado com as nossas ações, com os nossos pensamentos. A gente viu o mentalismo, o universo é mental, né? No princípio do mentalismo. Mas aqui, gente, o que eu quero falar, que a questão do determinismo, né? Não devemos levar essa lei como algo determinista. Você fez assim, o chamado olho por olho, dente por dente, né? Da lei antiga, a lei do talião. A coisa não é bem assim. Eu vou receber na mesma medida em que eu ofertei. Existem os atenuantes, né? Que em teologia se fala da misericórdia divina, né? Alguma coisa a gente pede a misericórdia, a gente se arrepende, coisa e tal. E a coisa como é? Amenizada. Esse efeito não vai ser tão intenso, tá? É, em ciência, né, na física, ora, Einstein nos traz o quê? A relatividade. Tudo no universo é relativo. É um atenuante, tá? Se em teologia a gente tem a misericórdia, na física a gente tem tudo é relativo. Não necessariamente o que eu plantei eu vou colher de fato, né? A lei diz que sim, mas muita coisa até chegar a essa colheita pode acontecer, tá? Pode vir um sol causticante, queimar aquilo. As ervas daninhas a gente pode tirar antes, de repente a gente se dá conta que plantou ervas daninhas, nós vamos lá com a nossa ação e tudo, ó, mentalismo, tá? Nós podemos lá, e essa erva aqui, ó, vai atrapalhar a minha colheita, tá? E a gente vai lá. Então, existem atenuantes. Não há determinismo, tá? Porque tem muita gente que leva isso ao pé da letra. Né? Tudo obedece à lei, gente. As leis, né, esses princípios universais, né, não são para castigo, tá? Longe disso. É para nos colocar ou nos trazer de volta para o processo da harmonia, certo? O sétimo e último princípio é o princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino, seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Vamos ver o comentário do Atkinson, né? Atkinson nos diz: este princípio incorpora a verdade que o gênero existe em tudo. Os princípios masculino e feminino estão sempre em ação. Isto é verdadeiro não só no plano físico, mas também no plano mental e, inclusive, no plano espiritual. Ok? No plano físico, esse princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, assumem formas mais elevadas, mas é sempre o mesmo princípio. Tá? São formas mais elevadas, não temos como discorrer sobre essas formas mais elevadas aqui agora, mas não foge ao princípio. São formas mais elevadas, mas é sempre o mesmo princípio. O princípio de gênero opera sempre tendo em vista a geração, regeneração e criação. Aqui nós vemos, né, digamos assim, o princípio da geração, tá? Ora, para se gerar um novo ser, vai precisar dos dois gêneros, né? O feminino e o masculino, o macho e a fêmea, tá? Sem isso não há a geração, ok? Parágrafo seguinte.
toda coisa e toda pessoa contém em si os dois elementos ou princípios, seja homem ou mulher, né? O que a psicologia nos diz, né? O animas e o ânimo, né? Do grego, me parece. Não lembro se é o grego ou o latim. Animus é um princípio masculino que está na mulher. E o ânima é o princípio feminino no homem. Ok? Nós, fazendo uma comparação assim, façamos uma comparação dos homens, né, de períodos mais antigos, mais rude, né? É tudo muito bem estabelecido, né? Oh, isso aqui é trabalho de mulher, isso aqui é trabalho de homem, tararara. Hoje a gente já vê isso menos, né? Hoje a gente já vê o que Pepeu Gomes chamou de homem feminino, né? Que não é afeminado, não tem nada a ver com afeminado, mas um homem mais participativo, né? Em casa. Ora, no passado, e ainda tem muita gente que vai lavar roupa é trabalho de mulher, lavar uma louça é trabalho de mulher, né? E, ao mesmo tempo, né, construir uma parede é trabalho de homem. Hoje a gente vê isso, a gente já vê mulher em profissões que era marcadamente feminina, homens em profissão que era marcadamente feminina, masculina e feminino, enfim. Então, no meu ponto de vista, eu vejo que isso é estamos engateando para esse processo de harmonia. O homem expressando mais o seu princípio feminino e a mulher expressando mais o seu princípio masculino, né? O seu ânimos. E aí, os dois chegando, então, né, num processo de maior equilíbrio. Todo princípio masculino contém o princípio feminino, todo princípio feminino contém o princípio masculino. Tá? O yin e yang, né? Aquele símbolo do yin e yang do taoísmo, né? O preto, né? Tem aquela bolinha branca, tá? O branco tem a bolinha preta. Enfim, expressa muito bem isso. Então, é o que eu falei, né? Hoje, na atualidade, já vemos isso, né? As mulheres mais ativas e os homens também mais passivos, e não saindo do seu gênero, né? Do seu princípio, cada um com as suas peculiaridades, mas dentro de um processo mais harmônico, mais harmonioso. Certo? Então, esses foram os 7 princípios do hermetismo que eu pude trazer. Vou dizer para quem quiser aprofundar, tem bastante material, até mesmo o próprio livro, o Caibalion, né? Que é de onde foi tirado esse texto, né? O Caibalion, Estudo da Filosofia Hermética por William Walker Atkinson, da editora Pensamento, em 2018. E alguma coisa que eu vi aí na Wikipédia e que eu trouxe para vocês. Então, aqui a gente finaliza a apresentação desses princípios herméticos, ok?